Aconteceu, virou manchete. A Casa da Eni, o maior e mais luxuoso bordel do Brasil, em Bauru, São Paulo. A história da Casa da Eni. No início dos anos 1960, um compositor da música popular italiana compôs uma canção com o título A Casa da Irene. Na casa da Irene se canta, se ri, é gente que entra, é gente que sai. Podia ser uma casa de família, onde muita gente ia e voltava de visitas. Ou quem sabe uma família numerosa, mas não, para quem ouvia atentamente a letra, se referia a um bordel. Mas muitos anos antes dessa música, no estado de São Paulo, já tinha a Casa da Eni, a maior casa do meretrício de São Paulo, quiçá a do Brasil. Ficava na cidade de Bauru, 500 quilômetros distante da capital. Foi a casa mais dita, mais comentada na imprensa ou em qualquer recinto onde o sexo era comentado. E qual era o time de futebol varziano quando ia jogar em Bauru ou cidade próxima, que não parava na porta do estabelecimento do amor para fazer uma visita e conhecer belas mulheres que alugavam seus corpos por alguns minutos? Qual time? Nenhum. Todos paravam. A proprietária era Eni Cesarino ou Eni Sarino, segundo outras fontes. Filha dos imigrantes José Cesarino, italiano, e de Angelina Bassotti Cesarino, francesa. Nasceu em 1916, no bairro da Aclimação, em São Paulo. Morou em Uruguaiana e aportou aos 23 anos, em 1940, para trabalhar como inquilina de Nair, na Pensão Imperial. Passou a gerente, arrendou e finalmente comprou o ponto e a casa da antiga zona de meretrício, na rua Rio Branco 5.50, esquina com a Costa Ribeiro, tendo logo se destacado dos demais, pela sofisticação e luxo que seu bordel oferecia. Em função da lei municipal que proibiu a permanência da zona do meretrício em área central da cidade, no final dos anos 50, Eni, antes proprietária da Pensão Imperial, transferiu-se para fora do perímetro urbano, construindo o restaurante Enis Bar, em propriedade particular, ao sul da cidade, em área transacionada através da prefeitura, diversamente das outras casas que foram confinadas no extremo leste da cidade, no Formigueiro ou Nova Cap, a zona determinada pelo poder municipal para o baixo e médio meretrício, em terrenos de Edgar Bicudo. A casa da Eni se situava agora junto ao trevo rodoviário, que liga as rodovias Marechal Rondon, Comandante João Ribeiro de Barros e Engenheiro João Batista Cabral Renault, hoje oficialmente denominado Trevo da Eni. A fase áurea do seu luxuoso bordel se deu entre 1963 e 1983. O maior e mais luxuoso bordel do Brasil, inigualável na América Latina, tinha 5.000 de área construída, distribuídos em 12 conjuntos, 7.000 metros de jardins e alamedas floridas, protegidas por muros, com a maior piscina particular da cidade, sauna, restaurante e lanchonete, além dos 40 quartos e suítes, com cama redonda e poltronas Luís XV, e uma suíte presidencial com entrada privativa. A pista de dança ao ar livre tinha formato de violão, cujo braço era a entrada para a churrascaria. Tudo de uma beleza e requinte inconcebíveis para um bordel. Em 1963, anos antes do La Licorne na capital,
Contudo, os serviços mais destacados eram a qualidade das mulheres e o sigilo de inscrição garantidos pela proprietária. Na verdade, sua marca registrada, como se verá. Vinham as lindas moças de toda a parte, Brasil e fora do Brasil, recrutadas até do Paraguai, Argentina e Uruguai. Eni nelas investia, antecipava-lhes dinheiro para roupas finas, joias caras e salões de beleza. O da Dirce, que era o melhor, também frequentado por senhoras da sociedade. Tudo do bom e do melhor para a clientela constituída por gente muito rica, famosa, políticos e afins. Segundo se diz, passaram pelos aposentos da Eni 2/3 de todas as assembleias legislativas do estado de São Paulo nos últimos anos. Muitos governadores de estados e prefeitos da região, boa parte dos grandes plantadores de cana e os filhos deles, e pelo menos um presidente da República. A memória de quem trabalhou lá, garçons e novas donas de bordéis locais iniciadas por Eni evoca pessoas que passaram por lá: Chico Anísio, Juca Chaves, Clodovil, Roberto Carlos, Vinícius de Moraes, Jô Soares, Laudo Natel, Paulo Maluf, José Sarney, Orestes Quércia, para citar os mais conhecidos. O fato é que Le Bordel fazia às vezes de centro de convenções do Estado, muito antes de terem sido criados os primeiros deles. Bauru já era o locus para fechamento de grandes acordos de empresas e indústrias de porte, como noticia a imprensa local, inúmeras vezes, pois a comemoração com chave de ouro na Eni era obrigatória. A Bardal e a Dedini ali promoviam suas convenções de final de ano para diretores e representantes, além das reuniões para os delegados das convenções políticas no período da ditadura militar. Ora, nada mais previsível que esta hábil administradora, que dizem deteve a maior fortuna de Bauru da época, com 24 casas só no Parque Vista Alegre, exercesse também grande força política. Por exemplo, em menos de 24 horas, fez revogar a ordem do delegado regional de polícia, Francisco de Assis Moura, que determinara o fechamento da sua casa por não estar no local determinado ao meretrício, na Nova Cap, e elegeu em 1963 o vereador Marco Aurélio Brizola. Conta Nicola Avalone Júnior, ex-prefeito, em entrevista à revista Bauru e Região, ano 1, número 1, setembro de 1993, que um delegado de polícia, querendo agradar o Jânio Quadros, o grande derrotado em Bauru, fechou a casa da Eni. O fechamento durou 3 horas. Reabriu com a presença do juiz Otávio Stucci, uma personalidade fantástica. Fizemos um comício em prol da Eni, provamos ao juiz que a Eni era um elemento agregador e não desagregador. E essa mulher teve tanta visão que transformou-se na dama da caridade. Porque queríamos tirar a zona da 5.50 da rua Rio Branco, porque ficava a 50 metros do cinema, na área central. Nós ajudamos a transferência do bordel para a rodovia Bauru e Pauçu. Quem decidiu o local fui eu, arrumei mais 9 companheiros para ajudar. O local estava abandonado, era um poço de gasolina. A área foi comprada e transformou-se em coqueluche nacional. Ela financiava escola, creche, entidades de freiras, mulher fantástica, de marcante presença na vida fraterna de Bauru.
Nicolinha conta também que até candidato era definido ali. Era o polo mais importante de Bauru. Os meus hóspedes assinavam o ponto na casa da Eni. Ela era anfitriã. Até um príncipe austríaco que veio a Bauru instalar uma cervejaria, a Vienense, visitou a Eni. Ele e 4 engenheiros ficaram tão encantados que depois voltaram para visitar o bordel. Eni era bastante conhecida na cidade, na região, desde os anos 40, quando se mudou para Bauru. Mas de 1963 ao início dos anos 80, sua fama cresceu e seu bordel tornou-se um dos mais notáveis do país, até ser desativado em 1983. Foi vendida a grande empresário de ônibus na região, Dolírio Silva, que a revendeu. Hoje pertence ao médico psiquiatra, ex-deputado estadual, Fauser Banucci, e permanece fechada, sem uso algum. Mesmo não existindo mais, a Casa da Eni é ainda referência para e sobre Bauru, citada até hoje em jornais e TV. Jânio Quadros, durante a campanha eleitoral de 1960 para a presidência da República, fez uma visita à casa da Eni. Jânio foi muito receoso de ser comentado, como ter feito uma visita para outros fins que não fosse para a captação de votos, já que Eni era muito querida por lá. Assim dizia Nicolau Avalone Júnior, deputado e posteriormente prefeito, e nascido naquela cidade. Quando o escritor Lúcio Melo chegou à cidade de Bauru em 1988, ela estava de luto, pois Eni tinha falecido em 1987. As pessoas falavam de Eni como uma grande mulher, com muita admiração e com muito orgulho por ter tido uma cafetina como um símbolo da cidade. Isso me impressionou, disse o jornalista e escritor, e a partir daí veio a ideia de escrever um livro sobre sua vida. Percebi que o povo de Bauru queria que essa história fosse contada. Em qualquer lugar que ia, aos bares, nas festas, sempre tinham pessoas que falavam dela. Daí saiu o livro sobre o grande bordel brasileiro. Bauru ficou conhecida nacionalmente não só pelo saboroso sanduíche de rosbife, mas pelo enorme casarão na saída de Agudos, nas imediações do trevo de São Paulo 225, que abrigou durante anos a mais frequentada casa de prostituição que levava o nome da cafetina. Eni Cesarino, passados 17 anos da sua morte, o bordel ainda desperta curiosidades. Ele fechou no início da década de 80 com o surgimento de motéis de alta rotatividade. A biografia do maior mito da prostituição, de autoria do jornalista Lúcio de Melo, resgata a vida da cafetina. A biografia romanceada está entre os 10 livros mais vendidos no ranking da revista Veja, em 6º lugar na categoria não ficção, descrito na época. A primeira edição se esgotou rapidamente. Na última vez que Eni deu entrevista ao jornalista José Carlos Azenha, reclamou que os tempos eram outros. A demasiada liberdade sexual espantou os frequentadores da zona do Meretrício. O bordel ostentou fama e projetou Bauru. Afinal, como uma casa de prostituição numa época de repressão sexual e política ficou tão famosa? Qual é o segredo? Quem era Eni? De onde veio? Quem são as figuras famosas que frequentaram o local? Essas perguntas que não querem calar, Melo tenta responder no livro Eni, o Grande Bordel Brasileiro. O jornalista conta a história da paulistana nascida e criada para casar na Vila Mariana, na capital,
que soube com discrição comandar a mais badalada casa de prostituição. O livro foi um trabalho árduo que o jornalista dividiu por 10 anos com sua atividade de repórter da TV Modelo, afiliada da Globo. Pesquisou arquivos de jornais, acervos fotográficos, entrevistou personagens oculares do submundo da prostituição e parentes de Eni. Apesar do glamour do cabaré, falar de prostituição é assunto delicado. Melo teve que romancear para mudar os nomes de alguns entrevistados. Alguns eu precisei trocar para ser fiel às minhas fontes. A sobrinha de Eni, por exemplo, que aparece logo na primeira página do livro, não se chama Isabela. Ela pediu-me para não revelar o nome real, conta Lúcio de Melo. O dramaturgo Mauro Rassi resumiu em poucas palavras a saga pecadora, que no tempo dos viajantes era só falar de Bauru e se pensava logo em sacanagem. Até poucos anos atrás, a associação era imediata. Devo ter sido uma das raras pessoas que foram à zona com a mente e não com o corpo. Eni nos faz ter saudades do pecado, escreveu na orelha do livro. O dramaturgo é bauruense e passou a juventude na cidade sem limites. Naquela época, a prostituição tinha charme. As meninas eram apontadas nas ruas, chamadas de pecadoras pela igreja e pela sociedade, que era muito menos tolerante. Mas a cafetina ensinava elas a se comportarem e vestirem-se como estrelas de cinema. Segundo Melo, Eni encarava isso com certo sucesso. Aproveitava a fama para aparecer bem. A cafetina era a grande marqueteira do pecado. Conjugava de forma inteligente o verbo cafetinar. Com prefácio do escritor Fernando Moraes, é a segunda obra literária do jornalista, atualmente repórter em São Paulo. Ele lançou em 1987 os contos Um Violino para os Gatos. Lúcio conseguiu boas fontes de informação, como o ex-prefeito e ex-deputado Nicola Avalone Júnior, Nicolinha, que a conheceu de perto e teve Eni como cabo eleitoral de suas campanhas. Por intervenção política de Nicolinha, Eni conseguiu sair do centro de Bauru e montar o cabaré luxuoso na saída de Bauru para Ipaúçu. Apesar de viver numa propriedade de 15 mil metros quadrados em meio a piscinas, salões de festas e restaurante, Eni morreu pobre aos 69 anos em 24 de agosto de 1987, no aniversário da morte de Getúlio Vargas, tentando vender sua última aliança de brilhantes para pagar os médicos. Espero que tenha gostado, deixe seu joinha. Aconteceu, virou manchete.